Bom dia, Gabriel, bom dia, pessoal do chat. Daqui a pouco o Chá conta com a gente. Eu acho que ele está procurando a frase, né? Ele esqueceu da frase, Gabriel. Deve estar procurando a frase anárquica aí, já que se colocou o Luciano na foto e mais uma vez ele fez gol, mais uma vez sendo decisivo. Você falou que o São Paulo respira também no Campeonato Paulista. Eu acho que já dá até para dar uma olhadinha ali para cima, viu, bicho? Né? Dependendo de um jogo bom aí contra o Primavera, dá para a gente olhar ali na classificação, né? É bom classificar? Cara, eu acho que o time que nem o São Paulo não poderia pensar diferente, né? Mas assim, falando especificamente do jogo, e quero começar, Gabriel, pelo acho que o fator mais importante desse jogo, o clima que estava o Morumbi. Né? Eu vi muita gente falando que estava. Eu não fui no jogo, né? Eu não estava no estádio, mas eu ouvi muita gente falando que parecia aquelas noites de Libertadores, né? O clima né? A atmosfera do estádio, eu quero dizer. E há quanto tempo que eu estou falando aqui no Arquibancada, Gabriel? O Morumbi, para ser um estádio de um clima diferente, de um clima que pressione o adversário, tem que ter no mínimo 40 mil pessoas, né? E quando há essa comunhão, né? Como o Crespo falou, pô, cara, é difícil demais jogar contra o São Paulo no Morumbi, cara. Difícil. E isso passa por uma responsabilidade da diretoria, coisa que eu venho falando há muito tempo aqui. Isso tem que se tornar uma constante. No mínimo 40, 45 mil. Quem sabe sempre 50 mil pessoas no Morumbi. Bom dia, Chacon. E quem sabe sempre 50 mil no Morumbi. É isso que faz o clima diferente, é isso que motiva ainda mais os jogadores, é isso que torna o estádio um inferno, o clima hostil para os adversários. Né? Então, acho que é o fator mais importante, eu não poderia começar sem falar disso. Vocês estiveram no estádio e sentiram isso de perto, né? O clima que estava no Morumbi. Agora, falando do jogo, Gabriel, o São Paulo é melhor do que o Santos o jogo inteiro, o jogo todo. Mesmo no 11 contra 11, o São Paulo já era melhor que o Santos. Com poucas oportunidades claras de gol, sim, teve uma com o Tapia, que ele chuta cruzado de esquerda, e teve uma do Bobadilha, que ele dá uma chapada ali, dá uma desviadinha, a bola vai parar ali do lado do Chacon, da onde ele estava ali. Mas era um bom jogo, era um jogo de controle. Um jogo espetacular, não. Acho que em nenhum momento foi. Foi um jogo de imposição, um jogo de controle maior do São Paulo. Quando o Gabriel Menino, porra, ele faz aquela merda que ele fez, para nós foi muito bom, mas ele faz aquela merda que ele fez e é expulso, aí o jogo fica muito mais tranquilo. E o Crespo teve uma atitude no intervalo, que daí eu gostei muito, né? Que há uma ou duas semanas atrás a gente criticava aqui as atitudes dele, as substituições e tal, e dessa vez a gente tem que falar a verdade. Ele tomou a atitude de tirar dois jogadores que estavam com cartão, né? Mudou o sistema, foi para uma linha de quatro, deixando o Arboleda e o Alan, colocou o Endel lá também, coloca o Lucas. E esses três atacantes, o que eu fiquei curioso, eu falei no começo, né? Vamos ver como que vai ficar o posicionamento, se vai ficar aquele um aberto de um lado, o outro do outro, aquele posicional, né? E não ficou. Os três atacantes, que passaram a ser ali três atacantes, Lucas, Luciano e Tapia, eles tinham liberdade de movimentação. O Lucas estava lá para o lado esquerdo, o gol do Luciano, ele faz uma movimentação indo lá para o lado esquerdo no lançamento do Marcos Antônio. Então, essa liberdade que eles tiveram foi muito legal. O São Paulo consegue fazer o resultado, jogando muito melhor e merecendo o resultado, e quem sabe poderia ter sido até mais. Só que uma coisa tem que ficar bem clara, né? Guardando agora, respirando, guardando um pouquinho nossa empolgação, essa mudança só é possível que, diante da necessidade que o São Paulo tinha da vitória, primeiramente, e segundo, que o adversário estava com um jogador a menos. Então, aquela obrigação, aquele comprometimento que os atacantes têm que ter na recomposição, nesse jogo, pô, se o Lucas desse uma segurada, se o Luciano desse uma segurada, não comprometia tanto o coletivo, diferente de quando você joga 11 contra 11. Mas, no geral, o resultado importantíssimo, mais uma vitória gigante num clássico, o que dá, o que motiva, né, para o que vem pela frente, mas o que dá tranquilidade, dá uma serenidade, dá uma paz ali do portão para dentro da Barra Funda no ambiente, que isso é muito importante, né?
que isso é muito importante ali para o trabalho do Crespo. Gostaria de falar, Gabriel, rapidamente, de atuações individuais, né? Mais uma vez, o Luciano sendo decisivo. E a gente, cara, muita gente pode falar o que quiser do Luciano, mas esse fato ninguém pode tirar dele, cara. Ele é completamente decisivo, velho. Em momentos importantes, ele é completamente decisivo. Tá bom, já sei que vão falar do jogo contra o Atlético Nacional. Tudo bem, mas não é sempre que o cara vai acertar. E em momentos decisivos ele tá lá. É um cara que não se esconde. Então tem meu respeito. Ponto. O Marcos Antônio é uma piada. O Marcos Antônio é uma piada. Marcos Antônio, eu ouvi um termo hoje de um grande irmão, o Fernando Melo, que o Marcos Antônio ele não é um meio-campista. Ele é um todo-campista. Ele está em todas as partes do campo. Ele inicia a jogada com muita qualidade. Ele finaliza a jogada, finaliza, que eu quero dizer, essa assistência final com perfeição. O lançamento que ele deu para o Luciano, que o Luciano não teve que dar mais um toque para colocar a bola no jeito para finalizar, é uma coisa espetacular, velho. E ele já tinha feito isso outras vezes no jogo contra o Flamengo várias vezes. Então, cara, ele tem aquela capacidade de tirar o time da pressão, capacidade de armar o jogo, de iniciar o jogo, capacidade de colocar os caras na cara do gol, o jogo apoiado, o jogo quebrando linha, o que você quiser. Ele cadencia quando tem que cadenciar. É incrível o que esse cara tá jogando. É incrível o que esse cara tá jogando. Para mim, já não vale mais 25 milhões, porque o prejuízo de não tê-lo é muito maior, né? Viveríamos um meio de campo sem, e isso aí tem potencializado o Danielzinho e vice-versa. E vice-versa. O Danielzinho tem um detalhe, e era o segundo que eu queria falar. O Luciano fez uma jogada pela esquerda. Eu não lembro quem que fez o lançamento, mas ele fez uma jogada pela esquerda que o Danielzinho finaliza. Seria gol. Não sei se foi defesa do goleiro ou o zagueiro que tirou. Ele estava dentro da área e o Bobadilha também estava dentro da área. Um detalhe importante, quando eu falo que o São Paulo não joga com 3 volantes. São Paulo joga com segundos, volantes, meias, jogadores de chegada, né? Isso, cada um a sua forma, cada um a sua característica, tem potencializado o jogo do time. A gente espera que continue dessa forma, né, Gabriel? Essa mudança de postura, uma postura diferenciada que aqui o time começa a ter a partir do jogo contra o Flamengo.